No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouquinho sobre a devoção às almas do purgatório. O Catecismo da Igreja Católica ensina-nos que os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantido a sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. É necessário entender que a realidade do purgatório é consequência da infinita misericórdia de Deus, que vai além de todos os nossos limites, além desta terra. Na eternidade também, nós somos objetos da misericórdia de Deus. Algumas traduções bíblicas trazem, em vez de ele o provou como ouro na fornalha, ele os provou como ouro no crisol. Crisol é um recipiente no qual o ouro é purificado. No céu só entra quem estiver completamente puro. Daí a pergunta: quem de nós conseguirá estar totalmente purificado quando deparar com o Senhor face a face? Quem de nós precisará passar por esse crisol? Esta é uma grande graça, a possibilidade de sermos purificados depois da morte. E para ficar clara a nossa compreensão, o próprio Catecismo faz uma citação de São Gregório, no parágrafo 1031, no que incerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que afirma aquele que é verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem no presente século, nem no século futuro. Mateus 12:31. Desta afirmação podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo de outras no século futuro. São Gregório Magno de Al. Desde os primeiros tempos, a Igreja honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágio em seu favor, em especial ao sacrifício eucarístico, a fim de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. A realidade e a doutrina do purgatório são delineadas com muita clareza no segundo livro de Macabeus. O exército de Judas Macabeu foi para a batalha, guerreou e venceu. Quando havia reunido seu exército, Judas alcançou a cidade de Odalão. E chegando o 7º dia da semana, purificaram-se segundo o costume e celebraram ali o sábado. No dia seguinte, Judas e seus companheiros foram tirar os corpos dos mortos como era necessário, para depô-los na sepultura, ao lado de seus pais. No ardor da luta por cobiça, alguns judeus acabaram se apossando de objetos de ouro e prata, que se encontravam junto aos corpos dos vencidos, mas que eram consagrados aos ídolos. Deus os havia proibido de fazer isso. Não deveriam tomar como despojos os ídolos dos pagãos, mas, por fraqueza, eles os pegaram. Quando trouxeram para Judas Macabeu todos aqueles ídolos, ele ficou muito pesaroso. Mas, ao mesmo tempo, viu que aqueles judeus eram homens de Deus que haviam caído em tentação. Estavam batalhando por Deus e foram dignos de Deus que deram a vida por ele, mas, por fraqueza, haviam caído em tentação. O nobre Judas falou à multidão, exortando-o a evitar qualquer transgressão, ao ver diante dos olhos o mal que havia sucedido aos que foram mortos por causa dos pecados. Em seguida, fez uma coleta enviando a Jerusalém cerca de 10.000 dracmas
para que se oferecesse um sacrifício pelos pecados, belo e santo modo de agir, decorrente de sua crença na ressurreição. Judas mandou oferecer um sacrifício pelos mortos que infelizmente haviam caído em tentação e pecado. Ele acreditava que uma bela recompensa aguardava os que morrem piedosamente. Era esse um bom e religioso pensamento. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Ele mandou que se oferecesse um sacrifício expiatório por aqueles mortos, para que fossem absolvidos de seus pecados. Portanto, ficam claras ainda no Antigo Testamento, no livro de Macabeus, a realidade do purgatório e a possibilidade de as pessoas serem absolvidas de suas faltas após a morte, pelos infinitos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os sacrifícios antigos foram substituídos pelo grande e único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que é renovado em cada missa. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta de castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao purgatório, sobretudo no Concílio de Florença e de Trento, fazendo referência a certos textos da Escritura. A tradição da Igreja fala de um fogo purificador. Purgatório vem do latim purgare, que significa purificar. Os santos dizem que o fogo do purgatório é semelhante ao inferno, com a diferença de que este último é para os condenados, portanto, para os tormentos deles. O fogo do purgatório, porém, é para que os que salvam, mas não estão ainda totalmente purificados. O ouro, para ser purificado, deve ser submetido a uma temperança altíssima. Só assim as impurezas se separam dele e o deixam puro. É assim que acontece com todos os que passam pelo purgatório. São purificados pelo fogo. Ao contrário de que muitos pensam, o purgatório não é lugar, mas um estado. As almas precisam de purificação, porque a palavra de Deus diz que não entrará no céu nada de profano, nem ninguém que pratique abominações e mentiras, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, Apocalipse 21, 27. No purgatório, a alma enxerga a tibieza em que viveu na terra, sente profundo arrependimento de seus pecados e rejeita as paixões do mundo a que estava apegada. A alma sente sede de Deus, amor intenso e vontade de estar na sua presença. Ela sofre por ter sido negligente e por não estar ainda na companhia do Senhor. Há tantos tipos de purgatório. Cada alma sente nostalgia de Deus e esta é a mais lancinante dor. Além disso, cada alma é corrigida naquilo e por aquilo que a fez pecar. As almas querem purificar-se no purgatório, como ouro no candinho. Podemos imaginar uma jovem indo despenteada a uma festa e com roupas sujas? A alma que está no lugar de purificação tem uma imagem tão fulgurante de Deus que lhe apareceu numa beleza, numa pureza tão esplêndidas, tão deslumbrantes, que todas as forças do céu não conseguiriam movê-la para apresentar-se diante de Deus, até que subsista nela a mínima mancha. Somente uma alma luminosa, perfeita, ousa ir ao encontro da luz eterna e da perfeição divina para contemplar Deus face a face. Santa Catarina de Bolonha, ela diz em seu pensamento: quando quero obter com segurança uma graça, recorro às almas padecentes.
e a graça que suplico sempre me é concedida. Santo Ambrósio também fala: o que nós lhe dermos em sufrágio se muda em graças para nós e o haveremos de achar depois da morte. Santa Teresa diz também: tudo quanto peço a Deus pela intercessão das almas do purgatório me é concedido. São Francisco de Sales também vem nos ensinar que as almas ali vivem uma contínua união com Deus. Estão perfeitamente conformadas com a vontade de Deus. Só querem o que Deus quer. Purificam-se voluntariamente e amorosamente, porque assim o quer Deus. Querem permanecer na forma que agradar a Deus e por todo o tempo que for da vontade dele. São invencíveis na prova e não pode ter um movimento sequer de impaciência, nem cometer nenhuma imperfeição. Amam mais a Deus do que a si próprias, com amor simples, puro e desinteressado. São consoladas pelos anjos, estão certas de sua salvação, com uma esperança inigualável. Suas amarguras são aliviadas por uma paz profunda. Se é infernal a dor que sofrem, a caridade derrama-lhes no coração inefável ternura. A caridade que é mais forte do que a morte, mais poderosa que o inferno. Então possamos levar as nossas orações para essas almas que estão em contínua purificação, que elas intercedam por nós nos nossos pedidos. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva neste canal para que mais pessoas possam conhecer essas devoções católicas que trazemos aqui no canal. Deus abençoe a todos.